Sejam bem-vindos a essa aula. Não é simplesmente um vídeo no YouTube, é uma aula que a gente vai disponibilizar. Uma aula, inclusive, que ela seria exclusiva para alunos, né, para quem está dentro da imersão. Hoje a imersão ela é a plataforma mais completa, o curso mais completo de estética automotiva que existe. Essa aula seria disponibilizada apenas para alunos. E a gente resolveu fazer essa aula aberta. Então a gente pega essa bagagem que a gente tem das observações que a gente faz no mercado hoje, do que é importante quem está na estética automotiva observar, colocar em prática. A gente pega tudo isso e transforma isso, né, junto com toda a experiência que a gente tem, a bagagem que a gente tem, tudo que a gente já passou, tanto erros quanto acertos que a gente já teve na estética automotiva, desde quando eu comecei lavando carro na rua lá atrás. A gente pega tudo isso e transforma em um passo a passo para as pessoas seguirem em 2024. A gente está numa era de muita informação. Hoje o que as pessoas mais querem é cada vez mais ganhar dinheiro fazendo uma coisa que ama. E carro faz parte disso. Talvez você que está aqui nessa live agora se enquadra nisso. É um cara que você quer fazer alguma coisa que você ama, que no caso é a estética automotiva, e transformar isso em renda, transformar isso em dinheiro. E não só isso, mas também virar uma referência na sua região, na sua cidade, no seu bairro, talvez no seu estado, quem sabe até no país. Se você acha isso impossível, lembra um pouco da minha história. Eu comecei lavando carro na rua, velho. Tipo, mano, não tinha recurso nenhum e hoje a gente talvez seja uma das referências no mundo inteiro. Bom, e a ideia desse evento, o plano, é justamente isso, trazer para vocês um caminho para vocês seguirem, uma vez que a gente está numa era de tanta informação, é tanto vídeo o tempo inteiro, é tanto conteúdo o tempo inteiro, que a gente fica até um pouco perdido, sem saber o que seguir, porque na verdade não existe o certo e errado. Se o fulano ensinou uma coisa de um jeito e o outro ensinou de outro, não tem o certo e errado. Aquele cara está fazendo aquilo ali para chegar em determinado resultado, aquele outro está fazendo aquilo ali para chegar em determinado resultado. Só que se você começa a misturar esse tanto de metodologia, você não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, então a ideia é trazer para vocês um conteúdo mais completo, sem aqueles videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, que a gente inclusive faz no Instagram. Inclusive a ideia dessa aula é justamente trazer um conteúdo, uma aula mais completa. Os conteúdos hoje é muita informação, informações rasas, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, que é a tendência hoje dos vídeos. Então a proposta nossa é fazer uma pegada diferente. Bom, e para inaugurar essa aula, esse projeto que a gente tem agora em 2024, de fazer essas aulas mais completas, mais densas, a gente precisa tratar do princípio, né? Do começo do negócio. É impossível a gente falar de estética automotiva sem pensar nesses princípios que a gente vai falar aqui hoje. É aprender esses 3 passos, essas 3 etapas, esses 3 ciclos, né, de um tratamento de estética automotiva que vocês vão aprender aqui hoje. É tão importante quanto o engenheiro saber fazer conta. É tão importante quanto um pedreiro saber fazer um cimento. É tão importante quanto um eletricista saber o que é positivo e negativo. Parece óbvio, né? Isso, falar, então se é isso eu vou saber o que a gente vai falar. Só que não, galera. Por incrível que pareça, não é tão óbvio assim. Eu ouso falar que 80% das pessoas que estão na estética automotiva hoje não sabem detalhadamente o que é isso. E tá tudo bem, porque eu também não sabia. Eu comecei na estética automotiva, eu não sabia isso que vocês vão aprender agora. E eu não aprendi em 1 mês, 2 meses, eu aprendi em alguns anos. E até aprender isso, eu errei demais, eu quebrei cabeça demais, eu já estraguei couro de carro, já estraguei pintura do carro, já estraguei roda de carro, vidro de carro, por não saber isso daqui. E aí o que a gente vai trazer para vocês é isso, uma metodologia para ensinar isso para vocês de uma forma mais simples possível. Eu torno a física um pouco mais simples, mas eu não posso fazer a física ser simples. O que ele quis dizer é, eu pego toda essa complexidade e eu tento simplificar para vocês entenderem. Mas eu não posso fazer a física ser simples, eu não consigo. O que eu posso fazer é simplificar para o entendimento dela. O que eu vou fazer aqui agora
é mostrar para vocês justamente essa simplificação da estética automotiva na parte de tratamento, na parte operacional do negócio. Então a estética automotiva, gente, basicamente, quando a gente abre uma empresa, a gente tem a finalidade de ter lucro, a gente precisa para isso vender, a gente precisa vender um produto ou um serviço, ok. Mas quando a gente fala de estética automotiva, o serviço, a parte operacional, a gente resume um tratamento completo de estética automotiva. Quando a gente fala de estética automotiva, a gente tem que pensar em um tratamento completo. Da hora que o carro chega até a hora da entrega. E aí a gente tem que pensar em qualquer área do carro. A gente tem que pensar, a primeira coisa é o seguinte, o que é a tal da estética automotiva? Basicamente, estética automotiva é o quê? É o tratamento de carro, de aeronave, de embarcação, de jet ski, de moto. A gente tem que simplesmente, primeiro ponto, é quebrar esse mito que existe de que a estética automotiva é fazer tratamento de carro, de moto. Parece loucura isso, mas estética automotiva não é dedicada ao tratamento de carro. O especialista, o profissional da estética automotiva, ele não é especializado para tratar carros, ou motos, ou barcos, ou jet ski, ou helicóptero, ou avião. O profissional de estética automotiva, ele é especializado no tratamento de materiais. Olha que loucura isso. Eu vou colocar essa imagem na tela para vocês aí, se vocês quiserem printar para guardar, para vocês estudarem depois, enfim. Isso aqui é de verdade uma aula, tá, gente? Isso aqui não é um vídeo, inclusive tem gente que prefere esse tipo de conteúdo, né? Um vídeo mais dinâmico, mais operacional, mais mão na massa, tá tudo certo, irmão. Tem vários aqui no canal, inclusive. Isso aqui é aula, isso aqui é uma aula para aprofundar, isso aqui é uma coisa, conteúdo denso, pesado, para quem quer ir além, sabe? Então tá. A gente sabe então que o profissional de estética automotiva, o especialista, ele não é um cara especializado no tratamento de carro ou de moto. Ele é especializado no tratamento de materiais. Ou seja, esse cara, ele é especializado em tratar materiais, velho, materiais mesmo. E esses materiais compõem o carro. Então, quando você começa a pensar não no carro, mas no material que você vai tratar, vai ficar muito mais fácil da gente conseguir resolver qualquer problema no carro, tá? E quais são esses materiais? Eu vou colocar aqui uma imagem com os principais materiais que compõem um carro. Claro que tem outros, talvez amanhã lance um carro que tem um material ainda mais diferente, lance um carro que tem um acabamento de diamante, enfim. Mas vamos falar dos materiais principais que compõem o carro, que nós temos que ser especialista em tratar esses materiais. Vamos lá. Primeiro material é o verniz. Verniz do carro. Você vai fazer um polimento, você vai fazer a lavagem do carro. A gente tem que lembrar que a gente está tratando o verniz do carro. Segundo material, PU ou duco, né, que são outros tipos de pintura, que é muito comum em carro mais antigo ou carros mais comerciais. Por exemplo, existe uma série da Hilux, se não me engano, que ela vem com uma pintura PU, que é uma pintura que não tem verniz, enfim. Então a gente é especializado nesse tipo de material também. Vamos lá, vidro do carro. O vidro é outro material que compõe o carro, então a gente vai fazer o tratamento no vidro do carro. A gente tem que saber tratar esse tipo de material. Metal, plástico, borracha, couro, tecido, eu fiz até uma colinha aqui, ó. Alcântara, alumínio, carpete, soft touch, acrílico, policarbonato e por aí vai. Alcântara, por exemplo, não sei se vocês já pegaram esse tipo de material. Se a gente começa a pensar, olha que legal, se a gente começa a padronizar que, eu sou especialista no tratamento de carro. Então eu trato o interior, eu trato a pintura, eu trato o motor, eu trato a roda e caixa de roda. Acabou. Você vai cometer um erro gigantesco, porque quando a gente fala de tratamento do interior, você não vai simplesmente tratar o interior do carro, você não é especializado no tratamento interno do carro. Você é especializado no tratamento de material. E quando você começa a entender isso, a primeira coisa que você vai fazer é o que compõe o interior desse carro. Por exemplo, os bancos. É alcântara, couro ou tecido? Olha que loucura isso. Se você acha que é padrão, eu trato o interior do carro. Você vai usar um produto padrão para fazer todos os carros e não pode. Se você, por exemplo, dependendo do produto de limpeza que você usar na alcântara, que é um material interno do carro, que é carros premium, principalmente tem esse material, como se fosse um veludo, como se fosse um camurça,
esse material é extremamente sensível. Dependendo do produto de limpeza que você usar nele, você vai destruir esse material, que é caríssimo para fazer uma reposição. Já se você usar o produto certo para limpar o alcântara no banco de tecido, talvez você não vai conseguir fazer a limpeza, porque não vai ter, talvez, a agressividade necessária para fazer essa limpeza. Outro exemplo, vamos lá na parte de proteção. Dependendo do produto que você usar para proteger a alcântara, por exemplo, um impermeabilizante de tecido, se você usar um impermeabilizante de tecido à base de solvente num material de alcântara, você vai destruir a alcântara. Já se você usar ele no banco de tecido, ele vai funcionar legal. Então a gente tem que começar a olhar a estética automotiva não como um tratamento de carro, mas como um tratamento de materiais. Bom, quando a gente pensa no tratamento de materiais, já que a gente sabe que a gente tem que se especializar no tratamento de material, a gente tem que pensar o seguinte: o que é um tratamento? Eu sei que eu preciso tratar material. Eu trouxe pouca água, viu, gente? Graças a Deus. Vocês sabem que eu sou viciado em água com gás, né? Bom, eu sei que eu sou especialista em tratamento de material. Aí eu sei os materiais que eu preciso tratar, mas agora eu preciso entender o que é um tratamento. É aí que está o segredo do negócio. É aí que a gente vai começar a cabeça explodir e falar assim, mano, é isso? É tão simples, não é fácil, mas é extremamente simples. A estética automotiva, gente, ela é dividida, o tratamento de estética automotiva, ela é dividido em 3 passos, ou 3 etapas, ou 3 ciclos de tratamento. Mas vamos considerar 3 passos. Quando a gente fala em tratamento de estética automotiva completo, ele precisa ter esses 3 passos. Ou 2 desses passos. Vamos lá. Vou jogar uma imagem na tela aqui para vocês. Já está aí, Titi? Basicamente, gente, um tratamento de estética automotiva, ele é composto por limpeza, correção e proteção. Necessariamente nessa ordem. Então, primeiro a gente limpa, depois a gente corrige, depois a gente protege. Vamos entender, então, detalhadamente, cada um desses ciclos de tratamento, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, limpeza e descontaminação. Por que o termo descontaminação? Eu gosto de dividir limpeza e descontaminação, apesar de ter uma semelhança muito grande. O primeiro passo de um tratamento é a parte de limpeza. O carro chegou para você, vamos pensar na lavagem do carro. O carro chegou para você, você vai precisar limpar o carro para aplicar uma proteção. Não tem como passar uma cera no carro sujo, não tem como polir um carro sujo, enfim. Então a limpeza ela é dividida em 2 partes. A parte de limpeza superficial, que é para tirar aquela sujeira que está sobre o carro ali, aquela sujeira mais superficial, a poeira, a terra, o minério, enfim, tirou aquela sujeira através da lavagem. Depois a gente vai fazer a descontaminação. O que é a descontaminação, gente? É uma limpeza mais profunda. É uma limpeza que ela vai remover sujeiras que a lavagem não consegue tirar, porque a lavagem tirou a sujeira superficial. Só que tem algumas contaminações, algumas sujeirinhas que elas ficam impregnadas na superfície. E aí você precisa de um processo um pouco mais, eu não vou falar mais agressivo, mas um processo um pouco mais pontual para remover essa sujeira. E aí, que tipo de descontaminação a gente tem, por exemplo? A gente tem a descontaminação mecânica, que é através da clay bar. Então a gente tem uma massinha, uma barrinha, a gente vai pegar ela, vai passar no carro e a gente vai conseguir tirar muitos contaminantes ali através dessa ação mecânica. O que é uma ação mecânica? É atrito. Isso aqui é ação mecânica. Se eu jogar um produto aqui e o produto limpar, é uma ação química. Então a gente tem ação mecânica e química. E a gente tem a descontaminação mecânica, que é esse processo mecânico, né, físico ali, atrito. E a gente tem descontaminação química também. Por exemplo, um descontaminante ferroso. A gente está fazendo uma limpeza de uma sujeira que a lavagem não conseguiu tirar, que é a contaminação ferrosa. Um piche do carro, a lavagem não consegue tirar. Então a gente vai fazer uma descontaminação ou uma limpeza química. A gente vai usar um produto para remover o piche. Então a gente consegue dividir o primeiro passo da estética automotiva quando a gente fala, preciso tratar um material. A primeira coisa que você precisa fazer no material é a limpeza. É o primeiro passo de um tratamento. A limpeza e a descontaminação do material. Beleza, Igor, eu limpei,
e eu já descontaminei. Agora a gente vai para o segundo passo da estética automotiva, que é a correção daquele material. Obviamente, tem material que não tem o que corrigir. Como é que eu corrijo um banco de couro? Primeiro a gente precisa entender o que é a correção, né? Correção é corrigir imperfeições que está naquele material, imperfeições que não é original. Então, por exemplo, o banco de couro ele está todo rachado. Aquilo ali, fazer uma restauração ou substituir o couro e tal, mas vamos colocar na pintura do carro, que é o que a gente está falando. A gente tem micro riscos, a gente tem manchas, a gente tem marcas de boina. Isso não é original do carro. Isso é uma coisa que apareceu naquele carro no dia a dia. É uma imperfeição, ou seja, não é original. Então a gente vai corrigir esse tipo de dano, que é através do polimento. Por isso é importante uma boa limpeza e uma boa descontaminação, porque você deixa a pintura completamente isenta de qualquer impureza para essa correção ter mais eficiência, para na hora do polimento, o polimento está 100% dedicado no verniz do carro e não ter nenhum tipo de sujeira ou contaminante como interferência. Imagina você tá polindo e tem lá piche, tem lá... quando eu comecei a polir, gente, eu tentava tirar o piche, pegava a banha, passava massa de polir, ficava esfregando fortão para ver se o piche saía. E hoje a gente vê que quando eu faço isso, eu estou usando uma agressividade excessiva no verniz, eu estou agredindo o verniz do carro, vou gerar outros danos no verniz para tirar um piche que poderia ser tirado lá na limpeza e na descontaminação, que é o primeiro processo, sem tanta agressividade assim. Então, a limpeza e a descontaminação, ela prepara a pintura para poder receber essa correção. E aí a gente vem lá com o polimento. E aí a gente vem olhar essa correção, a gente tem que analisar o tipo de verniz. Por exemplo, se a gente pegar carros asiáticos, como Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, esses carros eles têm um verniz um pouco mais macio. O que é um verniz macio? Um verniz sensível. Um verniz sensível, ele recebe risco com muito mais facilidade, ele recebe mancha com muito mais facilidade, ele estraga com muito mais facilidade, mas também a correção, ela é um pouco mais sensível também. A gente não pode usar tanta agressividade, porque é um verniz sensível. Ele não suporta tanta ação, ele não suporta tanta agressividade. Por isso que ele risca à toa e por isso que ele corrige à toa também. Esse corrigir à toa parece que então é mais fácil fazer o polimento para corrigir ele, mas não é. Quando você vai fazer esse polimento, ele é tão sensível em alguns casos que ele corrige tão fácil que além de corrigir, essa agressividade do polimento marca ele demais, deixa um tanto de marca de boina, imperfeição nele, pela agressividade do polimento. Então a gente tem que tirar toda a agressividade possível para conseguir fazer essa correção sem gerar outras imperfeições, que são as famosas marcas de boina. E no polimento, nesse processo de correção da pintura, por exemplo, a gente basicamente vai funcionar da seguinte forma: quanto mais agressividade a gente usa, menos acabamento a gente tem. Quanto mais acabamento a gente quer, menos agressividade a gente pode usar. Então, se eu pego um processo do polimento muito agressivo num verniz que é sensível, eu vou corrigir, mas eu vou gerar várias outras imperfeições ou até queimar a pintura do carro, porque o polimento ele vai fazer um desgaste na pintura. Se essa agressividade ela é excessiva, ela vai desgastar tanto que vai chegar na tinta do carro ou até tirar a tinta do carro, tira verniz, tira tinta, prime e chega na lata do carro. É muito comum de acontecer. Então, essa correção ela precisa ser equilibrada principalmente no nível de agressividade de acordo com o material, de acordo com o verniz que a gente está trabalhando. Beleza, cheguei lá e fiz essa correção, fiz o polimento, a pintura está limpa, descontaminada e corrigida, perfeita. Aí a gente vai fazer a proteção. A proteção normalmente ela é dividida por níveis de resistência. A proteção ela tem várias finalidades além só de proteger. Proteger é a parte mais importante, por isso que o nome principal é proteção. Ó, vamos lá. As proteções elas são divididas principalmente por nível de resistência. Então tem proteções com uma resistência menor e tem proteções com resistência maior. Por exemplo, eu tenho uma cera de proteção, uma cera natural. Normalmente a cera de proteção são ceras compostas por agentes naturais.
é agente natural, é uma cera de abelha, a carnaúba, óleos vegetais, óleo de amendoim, enfim, existem vários agentes naturais que compõem uma cera. É uma cera que ela dá muito brilho, muito, muito, absurdamente muito brilho. Porém, ela tem uma resistência muito baixa. Para quem que é essa cera? Isso é importante a gente entender. Se você vende uma cera dessa para um cara que usa o carro no dia a dia, ele vai ficar extremamente frustrado, porque vai dar uma semana, 2 semanas, já não tem proteção nenhuma, não suporta nenhum tipo de ação química, ela rapidinho vai embora. Numa viagem, dependendo, o atrito do vento, isso parece loucura, gente, mas pode fazer um teste. Pega uma cera de proteção, aplica no carro e faz uma viagem. Na hora que você pegar 100, 150 km de estrada a 100 por hora, você vai ver, chega lá e faz um teste de hidrofóbico no carro, joga uma água e vê se ela vai repelir com a mesma eficiência de quando você aplicou. Não vai, porque ela vai perder pelo atrito do vento, é uma proteção de baixíssima resistência. O cara que usa o carro para viajar, usa o carro no dia a dia, ele vai ficar extremamente frustrado, ele vai ficar feliz com o brilho na hora que ele pegar, porque o brilho é absurdo, mas vai ficar frustrado com a durabilidade que essa proteção tem. E a durabilidade da proteção ela está completamente ligada, diretamente ligada na resistência que essa proteção tem. Quanto mais resistência, mais durabilidade. Já essa mesma cera, se você aplicar no carro de um colecionador, num carro que roda pouco, num carro de exposição, o cara vai ficar extremamente feliz e essa cera talvez vai até durar bastante tempo, porque é um carro que não recebe muita exposição ao tempo e tal. Bom, aí a gente tem uma cera acima dela, que na verdade a gente chama de cera sintética ou selantes. São ceras que elas têm essa pegada de um brilho também e tal, mas nela já tem o que a gente chama de polímeros sintéticos, que são componentes químicos trabalhados industrialmente, então já não é uma cera só de agentes naturais, de cera de abelha, cera de carnaúba, não, a gente já tem uma intervenção química nessa cera, já tem química nela mesmo, e essa química implantada na cera, ela basicamente é para conseguir aumentar a durabilidade da cera. Então ela vai tentar manter aquele brilho da cera natural, só que com um pouco mais de resistência. Essa cera é para aquele cara que usa o carro no dia a dia e tal, vai durar um pouco mais, vai ter um pouco mais de resistência. Um cara que não quer vitrificar o carro, não quer investir numa vitrificação, mas ele quer uma proteção que dura um pouco mais de tempo. Então é uma cera que vai atender super bem. Acima da cera sintética, do selante, que o que diferencia inclusive os dois é principalmente a cera sintética é uma cera mais em pasta, o selante basicamente é uma cera sintética cremosa. Uma é como se fosse creme, a outra é como se fosse pasta. Basicamente é isso. E normalmente a em pasta tem uma resistência e uma durabilidade maior, é como se ela fosse mais concentrada. Vamos lá. Aí a gente pega lá a vitrificação. A vitrificação a gente vai ter vitrificação de 1 ano, 3 anos, 5 anos. E aí eu vou dar uma sacada legal demais para vocês aqui agora, que a gente aprendeu isso na prática, errando. A vitrificação, quando a gente fala nela, é a proteção com mais resistência que as ceras, os selantes, as ceras sintéticas, as ceras naturais. A vitrificação já é um produto que ele vai ter uma resistência maior porque a composição dele é completamente diferente. Ali a gente já vai ter outros materiais químicos que vai dar um pouco mais de resistência, até um pouco mais física mesmo, mas não protege contra risco, nada disso não, mas ele tem uma resistência muito maior, consequentemente uma durabilidade muito maior. Então um vitrificador que dura menos tempo que você vai pegar, um vitrificador que dura 1 ano,